Olá, sou a Fernanda Gonçalves, advogada e professora do canal do YouTube Simplificando o Direito Militar. E nesse vídeo eu quero conversar com vocês acerca da prova do curso de habilitação ao quadro auxiliar de oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 2019, no concurso interno, no qual a prova foi realizada no dia 30 de setembro de 2018 pela Banca Vunesp. Nesse vídeo eu vou abordar com vocês as questões de direito administrativo. A questão 61 nos indaga: um policial militar, motorista da viatura de radiopatrulhamento, dirigia em via de tráfego movimentado quando, sem motivos, executou manobras perigosas e acabou colidindo com outro veículo, ferindo gravemente o motorista desse veículo. Considerando-se as possíveis responsabilidades que poderão recair sobre o policial, assinale a alternativa correta. Alternativa A: responsabilidade civil objetiva, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal e concomitantemente pela responsabilidade administrativa disciplinar. Alternativa B: não há responsabilidades a serem imputadas, pois o policial estava sob a excludente da antijuridicidade, haja vista todas as consequências terem nexo causal com o exercício regular da profissão policial militar. Alternativa C: responsabilidade civil, pois haverá necessidade de se indenizar a vítima pelos danos sofridos, situação que dirimirá a responsabilidade administrativa disciplinar, observando-se o princípio constitucional do non bis in idem, onde ninguém deve ser punido duas vezes pelo mesmo fato. Alternativa D: responsabilidade administrativa disciplinar, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal, observando-se a declaração de dolo ou culpa decorrente dos respectivos devidos e regulares processos legais. E alternativa E: responsabilidade penal pelo crime de trânsito cometido, responsabilidade civil pelos danos sofridos pela vítima e, se condenado pelo crime, responsabilidade administrativa disciplinar pelas infrações de trânsito e inobservância dos procedimentos operacionais padrão. O gabarito que foi dado pela Banca Vunesp foi a letra D, mas a alternativa A também poderia ser considerada. Eu explico. O policial, de acordo com o enunciado, ele estava em patrulhamento. Por mais que ele tenha realizado uma manobra sem motivo, ele estava atuando em nome do Estado, o que, em tese, autoriza a responsabilidade objetiva nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. E verifiquem, por ser uma responsabilidade objetiva, não há a verificação de dolo ou culpa, cabendo ao Estado, num segundo momento, posteriormente, se constatar o dolo e a culpa deste policial militar, acionar via ação de regresso. Então, o motorista do outro carro, ele aciona o Estado na responsabilidade objetiva e, num segundo momento, se o Estado verificar o dolo ou a culpa deste policial, aciona o policial numa ação de regresso. A alternativa A, que pelos comentários que eu acabei de fazer, eu acredito que esta alternativa ela poderia ser considerada a correta, mesmo quando a parte final do dispositivo menciona concomitantemente pela responsabilidade administrativa disciplinar. É possível também, então, que haja essa dupla responsabilidade, tanto a civil quanto a administrativa disciplinar. E não obrigatoriamente seja concomitantemente. Então pode ser por isso que a Banca Vunesp não colocou esta alternativa como a correta. Mas nada impede que a responsabilidade administrativa disciplinar ela seja concomitante com a responsabilidade civil. De qualquer maneira, não foi esse o gabarito dado. Não há notícia de anulação dessa prova de concurso, dessa questão, mas essa alternativa, ela poderia sim, no meu entendimento, ser considerada. Com relação à alternativa B, existem sim responsabilidades a serem imputadas. Mesmo que o policial estivesse sob a excludente da antijuridicidade, que é
que aqui o enunciado ele não traz essa informação que ele está atuando sob excludente de antijuridicidade. Então, cuidado, porque se o enunciado não traz essa ressalva, cuidado com a alternativa que o faz. A única responsabilidade, se fosse o caso dele estar agindo sob a excludente da antijuridicidade, a única responsabilidade que poderia ser afastada seria a responsabilidade penal, mantendo intacta, eventualmente, a apuração da responsabilidade civil e administrativa. Com relação à alternativa C, o erro da questão está em mencionar que ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato. Em nosso ordenamento jurídico, vigora o princípio da independência de instâncias, o que significa dizer que, no mesmo fato, o policial ele pode sim, ou o agente público, ele pode sim ser responsabilizado na esfera penal, administrativa e civil, sem que com isso esteja caracterizado o bis in idem. O gabarito da questão foi a letra D. Eu não concordo com esse gabarito e com essa questão, justamente no sentido, quando ele menciona, observando-se a declaração de culpa ou dolo. Por quê? Porque se o policial ele está em atividade de patrulhamento, conforme eu mencionei no início dessa questão, ele está atuando em nome do Estado, o que atrai, desde logo, a responsabilidade objetiva deste, de acordo com o próprio texto constitucional que vem previsto no artigo 37, parágrafo 6º, que não se discute nem a culpa nem o dolo, mas de qualquer maneira foi o gabarito dado pela banca Vunesp. E a alternativa E, o erro da questão, está em ser condenado pelo crime. Não há necessidade da condenação do policial na esfera criminal para que seja acionada as outras esferas de responsabilidade. Somente lembrando que os dois fundamentos que, se forem reconhecidos na esfera penal, vinculam a esfera administrativa e a civil, é a inexistência do fato ou a negativa de autoria. Se o juízo penal absolver o policial sob esses dois fundamentos, da negativa de autoria ou da inexistência do fato, somente esses dois vinculam a esfera administrativa e a esfera civil. Os outros fundamentos não vinculam. Cuidado, porque normalmente é cobrado a vinculação quando o juízo penal reconhece a atipicidade do fato. Se for reconhecido no juízo penal a atipicidade, está livre para se verificar a responsabilidade, tanto civil quanto administrativa. A questão 62 nos traz: na administração pública brasileira, um ato administrativo concretiza o exercício da função administrativa do Estado. Nesse cenário, assinale a alternativa que corretamente apresenta o devido e regular conceito de ato administrativo. O gabarito da questão é a questão D, que traz a expressão da vontade emanada do Estado ou de agentes com a prerrogativa deste, cujo conteúdo deve visar efeitos jurídicos com interesses públicos, devendo ser regido basicamente pelo direito público, sujeitando-se à lei e passível controle judicial. Lembrando que os atos administrativos, eles estão sujeitos ao controle judicial somente no que tange ao controle da legalidade. O judiciário, ele não intervém quando tem que se fazer uma verificação do controle de mérito. No controle de mérito, o judiciário ele não pode se intrometer sob pena de violação do princípio da separação dos poderes. Inclusive, é bem oportuno que vocês verifiquem o disposto na súmula do STF nesse sentido, que é a súmula 475. A questão 63 dispõe: sobre os poderes administrativos, assinale a alternativa correta. Alternativa A: uma característica do poder disciplinar é o seu discricionarismo, no sentido de que não está vinculado à prévia definição da lei sobre a infração funcional e a respectiva sanção. Alternativa B: no poder disciplinar, a motivação da punição disciplinar não é imprescindível para a validade da pena, pois sempre caberá recurso ao Poder Judiciário. Alternativa C: são atributos do poder disciplinar a discricionalidade, a autoexecutoriedade
e a coercibilidade. Alternativa D. Pelo poder vinculado, o direito concede à administração a prática de atos administrativos com liberdade na escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo. E alternativa E. O poder vinculado permite ao Executivo distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores do seu quadro de pessoal. A alternativa correta, o gabarito da nossa questão, é a alternativa A. Lembrando que o poder disciplinar é o poder que tem a administração de apurar infrações administrativas e impor as respectivas penalidades aos agentes públicos e demais pessoas submetidas à disciplina administrativa. Com relação a... Lembrando ainda que o poder disciplinar, ele não se confunde com o poder hierárquico. No poder hierárquico, a administração pública distribui e escalona as funções de seus órgãos e de seus servidores. Já no poder disciplinar, ela responsabiliza seus servidores pelas faltas cometidas. Essa é a diferença entre esses dois poderes. Eram essas as considerações que eu tinha para fazer acerca da disciplina de direito administrativo. Desejo a todos bons estudos.